Por que nós estamos enfatizando tanto a relação entre poder e dinheiro e o papel do dólar? Bom, primeiro, porque essa ênfase não é nossa, essa é uma ênfase que aparece na literatura, quer seja literatura acadêmica, quer sejam as análises de mercado, né? É um dado da realidade. Um segundo aspecto que nós vamos ter que detalhar e trazer as evidências e mostrar as análises para vocês é discutir, né, a partir da perspectiva sobre qual é a fonte do lastro, né, da moeda, o que torna uma moeda mais desejável, mais atraente do ponto de vista dos seus usuários em potencial. Isto porque, no âmbito de um determinado espaço de jurisdição que emite essa moeda, os estados têm o poder coercitivo, o monopólio de poder. Ele determina as regras do jogo, quer sejam nas relações de mercado, quer sejam em outras esferas da vida social. Então, a forma como os contratos são realizados, como os conflitos dessa sociedade são dirimidos, né, é por meio de regras. Né? É o Estado de Direito. Então, esta base de poder legal dos Estados também se expressa na área monetária e financeira. Numa determinada jurisdição, determinado país, os agentes econômicos irão utilizar instrumentos autorizados legalmente. Os contratos vão ser celebrados numa certa moeda e liquidados numa certa moeda. Então, a existência do dinheiro, que é uma convenção social regulada pelo Estado, diretamente está associado à ideia do poder estatal. Agora, quando nós olhamos isso no plano internacional, as evidências ficam ainda mais fortes, porque nós confrontamos distintas moedas emitidas por distintos poderes estatais e que, ao se relacionarem, expressam distintos níveis de poder nessa estrutura que é hierárquica e assimétrica. O olhar sobre o papel do dólar, e ao olhar para o dólar nós estamos na imagem reversa olhando as demais moedas, expressa exatamente este tipo de realidade. Para ilustrar esses elementos, vamos trazer um estudo mais recente ainda, publicado agora em junho pelo Bank for International Settlements, que esse ano comemora seus 90 anos de existência, né, através do Comitê do Sistema Financeiro sobre o Sistema Financeiro Global. Então, recentemente, um grupo, né, de especialistas vai se debruçar sobre o papel do dólar, né, no plano internacional. De fato, essa posição é hegemônica, como nós vimos, e vamos ver mais dados sobre isso. Isso gera um determinado poder para o seu emissor, o Estado estadunidense. Por outro lado, isso gera também elementos de força e de vulnerabilidade para o sistema financeiro internacional, que depende muito da solidez e da fluidez com que as relações utilizando o dólar e a infraestrutura de instituições financeiras que utilizam essa moeda, isso tudo tem que funcionar muito bem para que as relações financeiras e econômicas internacionais se processem adequadamente. É isso que esse estudo está enfatizando. Novamente, não se trata aqui de um trabalho que conste nas nossas referências obrigatórias, mas ele ilustra elementos que vão ser objeto da análise por parte da nossa bibliografia, que nós vamos estar, do ponto de vista de cobrança mais específica em termos de trabalhos e provas, pensando que vocês e demandando que vocês leiam. Então isso aqui são elementos adicionais atualizados sobre o que está acontecendo no mundo das finanças. O que esse estudo nos traz? Né? Primeiro, reafirma o que nós sabemos, que o dólar estadunidense domina as relações financeiras internacionais, é a base, né, é o veículo para a realização de investimentos, para a captação de recursos, né, e o peso que o dólar tem nessas relações excede em muito o tamanho da economia dos Estados Unidos. Mas se nós olharmos em termos de PIB, medindo por paridade de poder de compra ou por valor de mercado, o PIB dos Estados Unidos não ultrapassa 1/4 do PIB global, é até menos do que isso a depender da métrica. Por outro lado, o peso dos instrumentos denominados em dólares é 60% ou mais a depender da dimensão que nós estivermos olhando. Né? Então, essa proeminência do dólar também implica, né, que o sistema financeiro internacional torna-se fortemente dependente da capacidade desta moeda,
né, gerar fluxos suaves e eficientes entre seus usuários, destaque ao estudo. Não é à toa que, particularmente em momentos de crise, e nós temos, felizmente, presenciado esses momentos com uma frequência muito maior do que desejaríamos, mas lá em 2007, 2009, particularmente 2008, ali em setembro, quando o banco de investimentos Lehman Brothers vai falir, agora recentemente com a crise do coronavírus, o Banco Central dos Estados Unidos tem uma teia, né, rapidamente estabelece uma teia de relações por meio de swaps de reservas, ou seja, ele aceita a moeda de outros países, de outros bancos centrais, em troca da sua moeda, então ele abastece, ele oferece recursos líquidos para evitar a ruptura das cadeias de pagamento, né, a ruptura dessa própria estrutura muito delicada. Gerir essa estrutura delicada é algo bastante importante. Aqueles que desejarem se aprofundar poderão ter acesso a esse estudo. Eu só vou trazer aqui nesse momento, vamos trazer nesse momento, alguns elementos para que vocês observem. Este gráfico, todo o material aqui é desse estudo em particular do Bank for International Settlements. Exatamente compara o peso dos Estados Unidos no comércio global e no PIB global com outras dimensões, né, em que o dólar participa nos empréstimos internacionais, no mercado de dívida, nas transações cambiais, nas reservas internacionais, nos contratos de comércio, nos pagamentos pela plataforma SWIFT, que é a plataforma mais utilizada para transferências de recursos internacionalmente. Então, observa-se que o peso do dólar excede em muito o peso da economia dos Estados Unidos. Vamos trazer esse elemento, vocês têm que ficar sempre na cabeça com a seguinte ideia: o que determina essa diferença? Por que o dólar é tão mais importante que o próprio PIB dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos enquanto economia real. Se nós observarmos uma dimensão desse processo, que são os empréstimos bancários internacionais, considerando um estoque de 20 trilhões esse estoque não é o total de empréstimos no mundo, mas de empréstimos, né, entre fronteiras, né? Pegando esse empréstimo por final de março de 2019, que é o dado com a qual esse estudo se debruça, nós vemos a centralidade dos Estados Unidos como fonte, como referência, né, e como os demais países orbitam em torno do mercado financeiro dos Estados Unidos, que acaba funcionando, digamos, como como uma espécie de coração que está bombeando o organismo econômico global, né, do líquido vital, dos elementos que permitem que as transações se viabilizem. Aqui nós observamos duas informações que são importantes. Por um lado, né, qual é o percentual, né, a capacidade que as empresas possuem de captar recursos no mercado internacional, né? Aquelas empresas que têm alta qualidade de crédito, né? As empresas, né, basicamente metade do crédito captado internacionalmente pelas empresas de maior rating, esse crédito está denominado na moeda estadunidense. Nota, enquanto o PIB real, a economia dos Estados Unidos, representa menos de um quarto do total global. Por outro lado, as empresas, não somente empresas dos Estados Unidos, pode ser uma empresa brasileira que está captando recursos no mercado internacional em dólares, né? Então é muito comum que empresas de países emergentes em desenvolvimento ou mesmo de países avançados, quando vão buscar recursos no mercado internacional, vão emitir essa dívida não na sua moeda do país de origem, do controle do capital, uma empresa brasileira, né, o Brasil, o real, mas, né, ao buscar recursos no mercado internacional, vão emitir dívidas em dólares e, mais do que isso, esse contrato será lá em Nova York. Se houver algum problema, por exemplo, de reestruturação desse contrato, de questionamento do contrato, é o sistema legal dos Estados Unidos que vai arbitrar entre as partes quem tem razão, quem não tem razão. Então, para além do aspecto específico da denominação do instrumento, nós temos a outra questão: qual é a base jurídica legal, né, que irá regular as relações entre credores e devedores. Então, esse é um outro elemento. Não basta o tamanho da economia, mas a base institucional que está alicerçando a emissão dessa moeda. No eixo esquerdo, nós vemos, do ponto de vista dos Estados Unidos, ou seja, fundos mútuos
fundos de pensão, seguradoras, bancos dos Estados Unidos que retêm em carteira nos Estados Unidos ativos denominados em dólares, ativos emitidos por estrangeiros. Então, por exemplo, ações emitidas em Nova York por empresas brasileiras ou ADRs, né, que é um tipo de título, né, que está lastreado em ações ou outros instrumentos. Então, os investidores institucionais nos Estados Unidos são importantes compradores de papéis emitidos por empresas que não são de origem nos Estados Unidos. Na sequência, né, vocês vão poder observar com calma, nós só vamos mostrar o primeiro exemplo e depois vocês podem detalhar, né? Tem um papel do dólar em distintos segmentos dos mercados financeiros. Essa tabela por si só já permite com que vocês visualizem os vários mercados e o papel do dólar que é proeminente em todos eles. Então, por exemplo, o mercado de derivativos, os mercados futuros de trocas de moedas, FX, Forwards and Swaps. FX é o mercado cambial, Forwards and Swaps são contratos derivativos, como nós vamos ver lá no ponto 3, né, da nossa disciplina. Mas basta aqui, né, se vocês forem olhar, nós temos na primeira coluna a designação de qual é o segmento de mercado, quem é que está tomando dinheiro emprestado, qual é o propósito na tomada de recursos, quem é que está vendendo aquele papel, qual é o interesse de quem está oferecendo aquilo, a maturidade típica daquele instrumento e o tamanho do mercado. Então, quem está tomando dinheiro emprestado, comprando esses contratos, são bancos fora dos Estados Unidos, corporações, quer dizer, são bancos dentro e fora dos Estados Unidos, corporações, seguradoras, fundos de pensão, né, de diversas denominações. Né, esses agentes querem buscar recursos, né, querem ganhar recursos com arbitragem, querem proteção. Quem emite esses papéis são contrapartes, são bancos ao redor do mundo, também fundos de investimento, bancos centrais, né, que estão emitindo esses instrumentos, e que procuram gerir riscos e redistribuir riscos e gerar ganhos também de arbitragem, né, do ponto de vista de quem está emitindo. São instrumentos de curto prazo, num mercado que gira com 3,8 trilhões por dia, a estimativa da última pesquisa trienal do Bank for International Settlement sobre mercado de derivativos. E por aí afora, vocês veem o mercado de recompra de papéis, commercial papers, que são títulos de curto prazo, né, a emissão de títulos no mercado europeu, títulos denominados em dólares, chamado de eurodólares, o mercado de CDBs, de certificados de depósitos fora dos Estados Unidos, o mercado de depósitos no atacado, o mercado de depósitos no varejo, né, cada um desses segmentos com seus atores principais, né, e o tamanho estimado mais recente destes mercados. Por fim, né, os segmentos de títulos privados, os segmentos de títulos públicos, de empréstimos internacionais, né, quer sejam empréstimos simples, quer sejam sindicalizados por pools de bancos, swaps monetários, mercado à vista de câmbio. Então, todos esses segmentos com características, tamanhos, atores, é detalhado em todos eles, né, ou basicamente em todos eles, o dólar emerge como principal veículo. Né, portanto, o funcionamento adequado, a provisão de liquidez na moeda estadunidense e o funcionamento adequado da sua estrutura institucional viabiliza esse conjunto de mercado e de atores, de mercados e de atores. Comparativamente, nós vemos aqui assim, do ponto de vista do estoque de empréstimos, o papel do dólar comparativamente ao euro e a outras moedas, os estoques disso, mais de 20 trilhões em dólares, a participação no total, com proporção do PIB global, e a participação no total desses empréstimos, na qual o dólar tem um peso ao redor, né, perto de 50%, o euro fica atrás, e as demais moedas em conjunto bem atrás.